Estamos de volta para o segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Hoje com a presença do Dr. Nelson Chiquicima, falando sobre o divórcio e a emenda constitucional 66. Dr. Nelson, na prática, se o casal se pretende se divorciar, ainda existem as possibilidades do divórcio consensual, litigioso ou administrativo? Sim, como eu disse, existe até a separação, né, judicial ainda. Mas o divórcio com a emenda constitucional, o que ocorreu? Só extinguiram os prazos. Os prazos foram extintos. Ou seja, aquele requisito de 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato, não é necessário mais. Você casou hoje, divorcia amanhã. Portanto, é possível, consensual é o mais simples que se tem. Os dois, tanto é verdade que é feito na mesma hora, né, no mesmo dia, é feito esse divórcio consensual. As partes vão até lá, distribui a ação e o juiz vai ouvir as partes, se realmente querem divorciar, vão divorciar. E o litigioso também existe, aquela que a outra parte, por isso que vem a emenda constitucional 66, é para não atravancar a vida do outro. Se a outra parte não quer dar o divórcio porque ainda ama a pessoa, sei lá, se a ama ou às vezes até quer fazer alguma picuinha com a outra parte, porque arrumou uma outra pessoa, uma outra mulher, ou a mulher arrumou outro homem, que aí começa a ficar pior as coisas, né? E então começa a ter essas picuinhas. Portanto, ele pode propor o divórcio litigioso na justiça, né? Litigioso. Porém, isso que eu disse, se a separação está extinta, como a maioria entende, não teria nem a possibilidade de contestar. O que ele vai contestar? Na verdade, é uma ciência a outra parte. Ele vai ter que aceitar o divórcio, porque não existe mais culpabilidade, e não existe mais também o prazo. O que ele vai falar? Portanto, tem que ser dado o divórcio. Ah, mas e os alimentos? E a partilha? Vai ser discutido em outras ações. Ou até prosseguimento nessa mesma ação. Mas o divórcio tem que ser concedido. Já o administrativo, que foi perguntado, que é aquela da Lei 11.441/07, que é do extrajudicial, aquela poderá ser feita com os requisitos, sim. Até a resolução 35 do CNJ, que regulamenta essa legislação, 11.441/2007, ela falou que não precisa mais dos prazos também, que muitos cartórios não queriam fazer o divórcio imediato. Ou seja, você não tinha o prazo de 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato, o cartório não queria fazer. Hoje tem uma regulamentação, a resolução 35, que foi alterada agora pela resolução 120, se não me engano, no meio do ano passado, né, mais ou menos em outubro do ano passado, foi alterado. Portanto, tem que ser feito, sim, o divórcio administrativo, desde que tenha os requisitos, né? Por exemplo, não pode ter menores e também não poderá ser litigioso, tem que ser consensual. Dr. Nelson, nós entendemos que tanto a separação, na ocasião, como também o divórcio administrativo, ele já facilitava em termos de procedimento para aquele casal, né, que chegou ali ao fim da sua vida conjugal. O senhor entende que a emenda constitucional aumentou o número de divórcios? Olha, até estatística judicial eu não tenho essa estatística. Acredito eu que tenha modificado pela situação prática, que pode verificar. Nós, advogados de direito de família, nós observamos que quando havia o prazo, a pessoa falava assim, mas eu quero já divorciar. Mas não dá, tem que ter 2 anos separados de fato ou 1 ano separado judicialmente. Então a pessoa às vezes propunha ação de separação e depois de 1 ano propunha o divórcio de novo. Eu falo, 2 vezes vou ter que entrar com ação? Né? Então é melhor esperar 2 anos separado de fato e eu entro com o divórcio direto. E é isso que acontecia. Mas aí metade das pessoas que te procuravam, não te procuravam mais. Depois de 2 anos, a pessoa já arrumou outra pessoa, já não está mais nem aí, só se a outra pessoa forçar para casar, aí ele vai querer divorciar. Senão não fazem isso. Você sabe disso que acaba acontecendo. Agora hoje não. Hoje com o divórcio é imediato, a pessoa quer resolver a sua vida. Resolve logo, de forma imediata. Pode, então vamos fazer logo, e acabou. Então normalmente a pessoa resolve a sua vida de forma imediata. Agora se deixar um pouquinho de um prazo, nós mesmos fazemos isso. Tem 1 ano, vai esperar lá 1 ano, né, para poder resolver e acabar não resolvendo também a situação. Então, acredito que tem aumentado judicialmente também. Administrativamente, de forma administrativa, que é aquela da Lei 11.441, que é feita nos cartórios de notas, essa aumentou. Essa saiu até, inclusive, num jornal, na Folha de São Paulo, saiu mais de 150% de aumentos nos divórcios. No ano passado, no final do ano passado. Acredito eu que teve um bom aumento para o casal se divorciar e regularizar a sua vida.
Doutor Nelson, uma curiosidade, a situação daqueles casais que já estavam separados judicialmente antes da entrada em vigor da emenda constitucional, qual seria a situação deles hoje? Eles ainda podem pedir que seja feita a conversão da separação para o divórcio? Ou eles podem se entender que eles já estão automaticamente divorciados? Bom, essa pergunta realmente as pessoas têm muita dúvida, né? Até antes da emenda constitucional, ele falava assim: eu estou separado judicialmente. Após um ano de separação, converte em divórcio. A maioria fala que estaria automático, forma automática. Bom, nunca foi automática e nem hoje é automática. Você precisa propor, sim, ou uma conversão de separação judicial ou o próprio divórcio. Se ele está em andamento ainda no fórum, né, na justiça, se está em andamento, não terminou, não teve uma sentença ainda, acredito eu que a maioria dos juízes tem entendido dessa forma, que a separação está extinta, portanto você pediria que houvesse esse divórcio imediato. O juiz iria realmente conceder esse divórcio imediato e depois brigaria com outras coisas, ou seja, ordinária de partilha, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, seria depois, posteriormente, aí a conversão desse divórcio. Ou até você propor o divórcio de forma imediata, não existe mais separação, portanto, divórcio de forma imediata. Agora, se já está terminada a separação judicial, aí existem dois entendimentos. Alguns acreditam que é conversão de separação judicial ainda, e outros entendem que é divórcio. Se não existe mais separação, seria divórcio imediato. E aí não precisaria fazer aquela conversão, propor na mesma vara, tudo isso, entrar com uma ação direta de divórcio imediato. Então, no caso de uma separação já em andamento, aí cumpre as partes, né, aos seus advogados requererem essa conversão, ou então o próprio juiz ele pode tomar essa providência. Bom, primeiro compete às partes mesmo, as partes têm que propor, senão o juiz não vai fazer de forma imediata e nem de ofício, né? Teria que ter as partes. Às vezes o juiz que entende que a separação está extinta, ele marca uma audiência e eles chamam as partes nessa audiência para verificar se vai converter ou não em divórcio. Se ele entende que a separação está extinta, que a maioria está entendendo dessa forma, na prática, ele fala o seguinte: olha, eu vou converter em divórcio, vocês vão querer converter ou não? Se não converter, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Muitos estão fazendo dessa forma, tá? Agora, a maioria tem convertido e falado que realmente ocorre o divórcio, né? Que seria o objetivo final seria o divórcio. Acho que a maioria das pessoas querem o divórcio, não querem a separação. Claro que eu estou falando, como está poderá, entendo eu que as pessoas que ainda têm direito à separação tem direito a ainda propor a separação judicial. Não quer que extinga o seu casamento, você pode se reconciliar. Agora, realmente, no divórcio, aí está extinta a sociedade conjugal. Pessoal, só gostaria de aproveitar o momento aqui para dizer o seguinte: vocês que estão assistindo nosso programa, estão interessados em fazer o apoio a esse tipo de divulgação de cultura, faça contato com a OAB Guarulhos através do e-mail presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretariageral@oabguarulhos.org.br. Aproveito aqui o ensejo também para agradecer aos primeiros contatos que nós estamos recebendo, elogiando o programa. Muitos falando para nós trazermos de volta a doutora Tatiana e o doutor Rogério, que falaram muito bem sobre direito previdenciário, direito de família, direito trabalhista. Eles já têm o compromisso de estarem conosco aqui novamente numa outra oportunidade. Doutor Nelson, eu vou fazer uma pergunta aqui agora de um leigo na área de família. Admiro muito essa área. Vou fazer a leitura de um trecho do desembargador Caetano Lagrasta. Ele diz mais ou menos isso: a culpa será objeto de discussão apenas quando se referir a ato ilícito, doloso ou culposo, onde a presença do nexo de causalidade garantirá o ressarcimento na esfera civil. O litígio entre duas pessoas que não possuem vínculo de qualquer espécie não passa de uma discussão entre dois particulares, alheio à tutela das varas de família. Gostaria que o senhor comentasse esse posicionamento do desembargador Caetano Lagrasta. Bom, o desembargador Caetano Lagrasta, primeiramente, um abraço para ele, porque ele é nosso consultor na Comissão de Direito de Família, entendo a posição dele, ele já anunciou a posição dele, que a separação está extinta, né? E o Caetano Lagrasta tem feito um bom trabalho também na comissão, tem ajudado bastante na consultoria, na Comissão de Direito de Família,
até projetos de lei que vêm de Brasília, muitas vezes passa pela nossa comissão e a gente manda para o desembargador Caetano Lagras, que é nosso consultor, e também o professor Álvaro Vilaça, que é o nosso consultor. Bom, a posição dele é que a separação está extinta, né? Portanto, na verdade, é que se você propor várias ações com divórcio, mas com cumulações de pedidos, divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, partilha, ele entende o seguinte, que deverá ser dado o divórcio. Depois as ações prosseguem em seguida. Tá? Agora, se você for propor ação, normalmente eu entendo que você faça o seguinte, primeiro garante subsistência, que é os alimentos, entra com a questão de alimentos, e depois entra com o divórcio. Tá? E o divórcio tem que ser concedido de imediato. E outra situação, se ele fala que a separação está extinta, é aquela primeira posição que eu disse, que a separação não existe mais. Se ela não existe mais e a pessoa se sentiu ainda prejudicada, moralmente prejudicada, deverá ser buscada essa ação através de uma responsabilidade civil com danos morais na esfera civil, na vara civil, sem nada ter a ver com o direito de família. Vai buscar a indenização simplesmente moral, que é de responsabilidade civil. Pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo. Fique com os nossos apoiadores e, se você quiser fazer parte de um deles, entre em contato com o nosso departamento de produção 9383-4727, fale com Marlon Lelis. Voltamos já.